Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast aqui do Educando seu bolso. Hoje eu tenho o prazer de ter um convidado aqui ilustre para uma conversa que eu acho que vai ser muito promissora sobre o mercado imobiliário. A gente, nesse cenário de pandemia, está vendo transformações, modificações em várias indústrias, os processos de trabalho, nos processos de venda, de fabricação, de interação com clientes, né? E hoje a gente trouxe aqui um representante da indústria imobiliária, da Even, que é o Fábio Peraza, e a gente vai buscar falar para vocês aí hoje sobre as diversas transformações aí que estão acontecendo no ramo imobiliário. Fábio, seja bem-vindo, aproveita aí e se apresente logo aí para o público do Educando Seu Bolso. Muito obrigado pela presença, hein? Legal, muito obrigado aí, Frederico, obrigado pelo convite aí do Educando Seu Bolso, um prazer aí falar com vocês, espero contribuir aí um pouquinho do meu conhecimento, enfim, né, trocar uma ideia aí bacana com vocês e com todos os ouvintes aí. Só me apresentando, né, eu trabalho já no mercado imobiliário aí há 12 anos, né, passei por imobiliárias, e já estou aí há 10 anos na Even Construtora, atuando na área de inteligência de mercado e experiência do cliente. E, enfim, já passei por bastante coisa, enfim, já vi aí o mercado aí, que é um mercado que quando está bem, né, a economia vai bem, ele vai muito bem, e também quando tem aí algumas dificuldades, ele também tem que se reinventar, enfim, inovar. Então a gente está passando por esse momento aí, mas está tirando bem aí, enfim, está conseguindo tirar proveito e melhorar processos, enfim, então tem sido uma experiência bacana. Pois é, muito legal que você está com essa experiência enorme aí, né? 12 anos, então assim, você passou pela grande crise financeira de 2008 já no mercado imobiliário, é isso? Passei, já vivenciei em 2008, foi o ano de entrada, né? Eu trabalhei na Lopes, que é a maior imobiliária aí do país aí, enfim, que tem anos aí, décadas aí já de atuação, e em 2008 eu participei, né? Teve aquele boom, né, de 2005 para frente, passando ali por muitos IPOs de incorporadoras, tudo. Então, mercado subindo assim muito forte, preço do metro quadrado também evoluindo muito, e aí a gente passou aí por essa crise de 2008, mas aí o mercado ele passa a crise e depois o mercado imobiliário ele volta muito forte, né? A demanda por imóvel é o sonho de todo brasileiro, né? Então acaba sendo aí uma oportunidade aí, todo mundo, né, querendo ou não, sonha em ter o seu imóvel próprio, sua casa própria, tudo, então isso faz parte do brasileiro, né? Então por isso que quando as coisas se acomodam, o mercado ele é bem forte. Bacana, sem dúvida, grande sonho. Mas nessa crise agora, dessa vez, né, Fábio, parece que o perfil de busca por imóveis mudou, né? Pelo menos isso é uma das coisas que eu gostaria de tentar já. Vamos entrar na nossa conversa aí, ver se você consegue mostrar um pouco para nós como é que, se é que isso mudou mesmo, e se mudou, como? Você pode falar um pouco sobre. Você trabalha na área de inteligência de mercado, Claro, imagino que você já tenha percepções sobre isso, né? Com certeza, com certeza. A gente tem notado, sim, né, alguns comportamentos diferentes, né, nos nossos prospects, né, enfim, no pessoal que busca imóvel. O pessoal que busca para moradia tem sido cada vez mais alto isso daí no mercado, né? Devido à questão de casamento, cara, upgrade, imóvel com mais área de lazer, ou enfim, até maiores, né? E que com isso, o que acontece? Agora a gente tá todo mundo vivendo muito mais tempo na própria casa, né? Então a gente tem percebido sim algum movimento de algumas famílias buscando já imóvel maior, né? Então, né, o cara agora ele tá querendo ou não com a questão do distanciamento social, ele tem ficado muito tempo em casa, ele tem já notado, né? Ele às vezes precisa de um imóvel maior, de repente ele pode ele estava cômodo, né, a situação, e agora eu vou trabalhar em casa, o home office parece que é uma tendência aí forte que a gente vai ter aí no Brasil agora para frente, né? Então, algumas empresas que têm essa possibilidade têm a tendência de adotar isso. Então, é um ambiente da casa que
você precisa ir trabalhar, né? Então a gente tem percebido sim uma busca grande pelos imóveis maiores, mas também aquele imóvel que a gente chama aqui de primeiro imóvel, né? Então é aquela pessoa que vai sair da casa dos pais ou que vai casar, enfim, também continua muito forte. Então, assim, a gente tem essas duas frentes grandes, né? E até apesar da Iven não atuar atualmente em Minha Casa Minha Vida, a gente tem acompanhado o mercado, tudo, e sabe historicamente que o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um mercado que ele não sofre tanto, né? Como a gente tem um déficit habitacional muito grande no Brasil, é notado que tem tanta gente precisando, né, do imóvel e tudo, que essa faixa de Minha Casa Minha Vida, ela acaba tendo uma demanda muito grande, né? Então ela sofre menos também com as crises. Mas falando mais aqui do nosso mercado, a gente tem percebido sim que os nossos imóveis com valores um pouco menores têm atraído bastante gente, bem como os grandes, né? Então tem essa possibilidade do upgrade. Tá, nós estamos falando então de uma tendência de home office. Parece que uma série de empresas que tinham isso como uma exceção, tratava esse regime de trabalho como exceção, começa a enxergar a possibilidade de manter isso em definitivo e, a partir daí, então, as pessoas ficam mais em casa e começam a notar, né, que precisa de um pouco mais de espaço, de um cômodo dedicado para ser transformado num escritório, né? E assim como a gente tratou aqui em episódio passado, por exemplo, as pessoas começam a notar que a conexão de internet delas não é tão boa como elas imaginavam que era, começam a fazer isso com o imóvel também. Então, essa é uma tendência legal que você falou. Uma outra coisa que me parece também muito flagrante, né, pelo menos para a gente que está de fora, é aquela questão do preço por metro quadrado em determinadas áreas da cidade, né, muito valorizada, bairros nobres, né, próximos aos grandes centros comerciais, onde as pessoas precisam estar para estar próximas à sede da empresa na qual trabalham. Me parece de fora, eu gostaria de bater isso com você, que a tendência pode ser que isso perca um pouco do poder ou da ênfase, né? Aquela história, talvez aí em São Paulo, né? Você é de São Paulo, a gente está aqui em Minas, mas aí em São Paulo tem aquela nobre história do Alphaville, né? Que demorou para engatar, muito longe, o trânsito, etc. Quem sabe agora, com muita gente mais em home office, pode ser que ele volte a ser buscado. Tem alguma coisa a ver ou não? Sim, acredito que assim, existe esse fator, sim, né, de algumas pessoas, né, a gente tem acompanhado aí, enfim, tem sido feito uma série de pesquisas aí com empresas que trabalham no segmento imobiliário, alguns institutos de pesquisa, e eu estou sempre também acompanhando, né? E a gente tem visto, sim, alguns estudos que tem mostrado que algumas famílias nesse período aí têm até utilizado alguns imóveis aí, né? O segundo imóvel, né? O imóvel de lazer para morar, né? Mas, assim, em São Paulo especificamente, a gente acredita que por ser uma cidade que tem muito entretenimento, que tem essa questão, sim, de você ter a possibilidade do home office, mas também você precisa estar próximo em algum momento para uma reunião, para algum fornecedor, para algum cliente. E também considerando, né, o preço do metro quadrado, que você até comentou, e até pegando um gancho do início da nossa conversa, né, de 2008 e como é que tinha sido a crise de 2008, naquela época os preços subiam muito acima de qualquer outro índice, assim, né? A gente olhava um bairro que o preço do metro quadrado era 5 mil, no outro ano era 6, no meio do outro ano era 7, enfim. E isso já não vem acontecendo já nos últimos 3, 4 anos, né? A gente tem uma estabilidade de preço de metro quadrado. Claro, existem regiões que acabam tendo, por exemplo, uma linha nova de metrô na porta, algum empreendimento comercial, um shopping, alguma coisa que surge que faz, né, valorizar aquela região, aquele metro quadrado. Mas isso na cidade, pelo menos de São Paulo, né, que eu acompanho muito de perto, a gente tem uma certa estabilidade, um crescimento, mas um crescimento mais sólido, né, que faz mais sentido. Eu não acredito em redução de preço, enfim. Mas em relação à demanda, eu acredito que sim, algumas cidades do entorno aí de São Paulo, que nem Alphaville, ou até algumas um pouco mais afastadas, né, podem se beneficiar sim do mercado imobiliário, né,
Já vi até estudos que dizem, né, que um paulistano ele até aceita dirigir 1 hora, né, para ir para o trabalho, 1 hora para voltar. Então, se você colocar isso num raio aí, colocando São Paulo no centro, você, sim, Alphaville está nesse raio, algumas outras cidades aí, né, que você tem Cotia, o próprio ABC, enfim. Então, estariam dentro deste raio aí de possibilidades aí de cidades que podem ser beneficiadas aí com essa nova estrutura de home office, né? Mas a gente vê e tem visto muito assim que o mercado de São Paulo, acho que pela questão, né, de arte, entretenimento, restaurantes, tudo, acredito que quando isso passar, ela vai continuar forte, né? Legal, apesar de uma possibilidade de redistribuição, o bairro Nobre Sim, continua sendo nobre, até porque não é só trabalho que está ali, como você bem com notou, certeza. uma série de amenidades e de ofertas que não estão presentes noutras áreas. Bacana, Fábio. Com certeza. Você falou no começo aí do residencial, parece que continua com uma busca grande. Que corte você faz do residencial versus comercial? Acho que no comercial, essa questão especificamente do home office deve dar uma chacoalhada boa, né? Sim, a Iven ela atua hoje majoritariamente no residencial, mas eventualmente a gente também já trabalhou com salas comerciais, né? A gente tem o que a gente tem acompanhado aí de comerciais é que ainda é um pouco cedo para a gente, enfim, tirar alguma conclusão, né? Devido ao período ainda, né, de dúvidas, a gente ainda não sabe ainda como que o mercado ainda vai se comportar, essas questões de mudanças de comportamento, de home office. Mas, assim, os comerciais, a gente acredita que quando bem localizados, né, eles fazem muita diferença para que o negócio ele se torne contínuo, né, se torne perene, né? Então, por exemplo, salas comerciais na Faria Lima, na Avenida Paulista, na Berrini, a gente acredita, né, enfim, que são regiões que sempre vão ter uma demanda muito grande, porque assim é um endereço até importante, né, das empresas estarem aí nesses locais, na própria Marginal Pinheiros, enfim, Entendi. é até um cartão de visitas, né? Mas assim, eu acredito que vai ser um mercado que ele vai ser impactado aí e ter que se reinventar um pouco, talvez assim, lajes comerciais gigantes, talvez aí tenham que ser repensadas, né? Talvez meia laje, talvez o cara que às vezes vai empreender nisso aí, talvez fazer um coworking com salas, né, separadas, enfim. A gente acredita que esse mercado também tá em constante mudança, né? E acho que essa questão de coworking aí, por mais que a gente vinha falando muito disso, né, recentemente, de compartilhar, a gente está tendo que hoje ter esse cuidado de compartilhar, mas que com esse certo cuidado, enfim. Então, acho que é um mercado aí que ele vai ter que se desenhar nesse sentido, né? E o Tá. residencial, como eu falei, é aquela necessidade, né? O brasileiro ele é paternalista, o imóvel ele é aquela moeda, né? O tijolo é a moeda forte, né? E desde dos nossos avós, assim, ter um imóvel, né? Uma casa, que seja para investir, ou para você morar, ou para você comprei um primeiro, vou para um segundo. Então isso acaba continuando muito forte, né? Aproveitar que você falou nas áreas compartilhadas aí, como é que funciona nos projetos de vocês, Fábio, essa questão dessa área compartilhada, né? Sei lá, academia, salão e área gourmet, não sei, uma série de coisas aí. Antigamente tinham projetos que previam, né, oficinas compartilhadas, etc. Você acha que isso perde um pouco de apelo para o teu cliente nesse ambiente onde a gente vai ter que tomar cuidado ainda com o uso compartilhado de espaço durante algum tempo? Eu acho que no curto prazo, talvez assim, esses diferenciais, né? Por exemplo, eu tenho um coworking lá no meu condomínio, ou ter um auditório num imóvel comercial. Eu acho que no curtíssimo prazo isso ele acaba talvez aí não sendo tão impactante como ele vinha sendo no passado, né? Mas acredito que no médio prazo e longo prazo isso vai voltar assim a ser bastante importante, né? Aquela coisa, né? Uma vez que uma vacina seja descoberta, né? Um remédio eficaz, enfim, Uhum. ou que a própria doença, né? Ela, enfim, acabe sendo aí menos impactante aí na nossa vida, eu acredito que esses diferenciais serão muito fortes ainda, né? Até Legal. porque, que nem o home office, ele é super. Essa sim é uma tendência que eu acredito de médio e longo prazo, e
próprio curto prazo, né? E aí, às vezes, a pessoa tem um apartamento, é pequeno, mas ele tem um coworking lá embaixo, então ele pode descer, ele pode socializar com um cara que é de uma outra profissão e, de repente, fazer negócio, enfim, trocar ideias sobre economia, sobre política, enfim. E querendo ou não, a gente sente falta disso, né? Se a gente fica só na nossa casa, enfim. Então, Sim. eu acho que isso, né? Acho que todo mundo está sentindo um pouco de falta disso, né? Então, eu acredito que isso sim médio e longo prazo vai voltar a ter bastante importância, né? Então, né? E como a cauda dos empreendimentos ela é longa, né? Então, um projeto até ser aprovado, 1 ano, aí você faz o lançamento, aí você até construir são mais 6 meses, até entregar mais 3, enfim. Então, são projetos longos, né? Então, eu acredito que a gente vai continuar fazendo isso e com bastante, né, importância. E, claro, uma vez que né, esses cuidados, né, higiênicos e de saúde, enfim, sanitários, eles se tornem aí algo do nosso dia a dia com mais ênfase, eu acredito que aí sim a empresa talvez, né, vai estudar ali mecanismos de deixar de maneira mais segura possível, né? Tá, você falou de coisas que são passageiras, né? E a gente espera que a condição na qual nós estamos seja passageira. E tem as coisas que são mais perenes, né? Então, essa necessidade de socializar, de ter um coworking, de interagir, é realmente uma coisa mais perene. Pode ser que o home office realmente, como eu falei, né? Empresas virando a chave também se tornem numa coisa mais duradoura. E uma outra coisa que eu acho que está passando a ser mais incorporada no modus operandi aí dos clientes e das empresas do ramo imobiliário é a história a maneira como se apresenta os empreendimentos, perdão, né? Aquele ferramentas para você fazer um tour virtual, um hot site, Claro. para esquentar o prospect, né? Para que ele realmente possa, antes mesmo de ter que sair de casa, já ter uma visita que ele vai fazer, já faça com mais segurança de que aquele imóvel está mais próximo, né, daquilo que ele realmente precisa ou deseja. O que você pode falar para Perfeito. nós aí, que a Iven implementou do ponto de vista dessas ferramentas online aí para melhorar, né, a apresentação do seu portfólio de produtos, especialmente durante esse período de isolamento? Claro. Não, com certeza. A gente sempre teve essa preocupação com o marketing digital, né? Que é fundamental, né? Por mais que a gente tenha, assim, um prospect passeando de carro e aí ele vê o stand, e aí a gente tem toda a mídia, comunicação, enfim, e fazendo com que ele vá até o stand, se interesse, tudo, mas a gente acredita que muito, até mais forte do que isso, é a questão da internet, das mídias sociais, né? E aí a gente tem assim, o nosso site, ele contempla as fotos, né? A gente tem ali a fachada, tem a área de lazer, tudo, mas a gente, além disso, a gente já vinha fazendo e agora aceleramos mais do que nunca, a gente chama aqui do tour virtual, né? Então você entrando nos empreendimentos, você vai ver a planta de cima e você consegue entrar e passear pelo decorado. Então você está na sala, aí você, pô, deixa eu olhar aqui, vou dar um zoom aqui, né, ver até como ficou na realidade, né, o nosso decorado, enfim. Então, assim, eu estou aqui na sala, vou no hall, olha, né, você puxa para o lado, para cima, para baixo, vê o piso, enfim. Então, isso é uma coisa que deu super certo aí. E a gente está tendo assim bastante, até uma ferramenta de trabalho mesmo, né? Como às vezes eu não posso levar um cliente momentaneamente até o stand, o corretor tem esse mecanismo, né, de trabalhar com o cliente, de não, ó, então pera lá, vou te mostrar tal. Não só simplesmente mandar um e-mail com as fotos ou a planta, enfim, a gente tem essa possibilidade do cara brincar com o decorado, enfim, de olhar toda a decoração. Então a gente está trabalhando muito forte isso, né? E falando um pouco de tecnologia, né? A gente agora, com essa questão aí da pandemia, a gente adotou também as vendas, a gente consegue fazer 100% digitais, né? Então a gente tem essa possibilidade também de a gente manda o documento para o cliente através aí a gente utiliza uma ferramenta
digital, ele recebe no e-mail dele, assina, todas as testemunhas assinam, volta para a gente. Então, assim, não há necessidade da via física. Você A está gente falando consegue. do Isso, contrato de contrato de venda. venda. Então, Aham. a gente tem feito isso desde o início da pandemia, tem dado super certo, né? Então, essa questão aí do Corona adiantou esse processo também, né? Interno. Sim, tem muita. Conversei, né, antes da gente fazer esse bate-papo com alguns profissionais da área, né, cartórios, etc., e fiquei sabendo de uma série de iniciativas de digitalização, mesmo da burocracia cartorial, né, e parece que vocês da Evelyn também estão bastante adiantados nessa questão. Você falou, Fábio, por ter passado já em imobiliárias também, você imagino que tenha vivido esse processo muito, muito de perto, né? Assim, a compra do imóvel, como você mesmo falou, é um evento muito grande na vida das pessoas e todo evento grande, aquisição, investimento, etc., gera uma certa insegurança, né? Daquele friozinho na barriga antes da pessoa realmente bater o martelo, vamos dizer assim. Como é que você, que já passou por isso, enxerga essa conciliação desses dois mundos, né? O digital e o presencial, treinamentos, por exemplo, para profissionais do mercado foram necessários aí na realidade de vocês, os corretores, etc., que estavam acostumados só com aquela história de realmente levar o cara até o imóvel, ao stand? Foram. Até legal você ter tocado nesse assunto. A gente tem feito aí, a gente tem duas imobiliárias internas, né? A gente chama, né, no jargão do mercado de houses, né? Que a gente tem a Iven Vendas e a Iven Mor. São duas imobiliárias próprias, né? Que vendem exclusivamente os nossos apartamentos, né? Da Iven. E elas concorrem entre si, enfim, a gente tem as duas, né? E nesse período aí da pandemia, até porque a gente tinha muito corretor que ficava no stand, não está podendo ficar momentaneamente, enfim. A gente tem feito treinamentos semanais, algumas vezes 2, 3 vezes por semana, com esses profissionais. A gente tem convidado, né, pessoas de fora com conhecimento. Então a gente tem feito marketing digital, vendas consultivas, usar as ferramentas de mídias sociais para alavancar vendas. Então, assim, para o corretor, por exemplo, ter a página dele, como que ele deve, de repente, utilizar, né, o próprio canal dele, né? Afinal, ele é um canal de vendas, né? Apesar de ser o autônomo, ele é aquele cara que traz o cliente, ele tem o hall dele já de clientes, de prospects, enfim. Então, como trabalhar Instagram, Facebook, outras mídias sociais, portais imobiliários, né? Algumas vezes eles também fazem anúncios. Então, a gente tem tido, assim, um resultado muito bacana. A gente tem tido treinamentos com 500, 600 corretores, assim, ao mesmo tempo assistindo, né? A gente tem uma base grande aí de quase 1.000 parceiros aí, né, de corretores. E você tem assim um público tão grande que está lá em casa, tudo está aproveitando esse momento para se tornar um profissional melhor, né? E trazendo pessoas com um know-how bacana, enfim, com certeza assim, a gente está aproveitando esse momento para deixar nossos corretores aí cada vez mais capacitados ali, não só para fazer a venda digital, né, que eu falei que a gente vem fazendo aí nesse momento, né, mas também para que quando isso passe, o cara esteja cada vez mais preparado, mais forte aí para poder, enfim, enfrentar os desafios aí de vender apartamento. Se eu entendi bem, Fábio, é como se você estivesse transformando o seu corretor num negócio digital, cada um deles. É, Você ter, por exemplo, uma subseção do teu site ali com o tagzinho do corretor para que ele possa atrair, de certa forma, né, marcar o cliente e mantê-lo, atrair via rede social, né, quer dizer, divulgar através de e-mail marketing, todas essas estratégias que as pequenas empresas usam de marketing digital, é como se você estivesse criando um even barra fulano de tal, alguma coisa por aí? a gente, na verdade, assim, a gente tem o nosso site, a gente tem algumas possibilidades dos clientes falarem com a gente, né? Enfim, a gente tem o chat com o corretor, a gente tem um WhatsApp, a gente tem telefone, a gente tem até um formulário que uma vez que chega um cliente, a gente repassa para os corretores, né? Tem um sorteio, enfim, e um rodízio entre eles, a gente passa para eles.
Mas a gente, assim, o foco desses treinamentos, na realidade, tem sido o seguinte: a gente tinha muito corretor que ficava esperando no stand, né, aguardando, por exemplo, alguém entrar no stand para ele poder atender, né? Então era um trabalho assim mais reativo, né? De você aguardar, você tem um sorteio, tem mais 10 corretores, eu sou o primeiro prospect que entra, eu atendo. Nesse momento a gente não está tendo isso, né? Porque a gente, enfim, momentaneamente estamos com os estandes fechados, né? Até temos aí uma sinalização que deve reabrir em breve aí de forma faseada, né? Mas a gente tinha que dar um apoio para esse público que estava acostumado a trabalhar dessa forma, né? Eu tenho alguns corretores que a gente chama de corretores online, que atuam no chat, atuam aí recebendo esses leads, mas eu tenho esse outro público offline aí, né? Que podemos chamar assim, né? O pessoal que fica nos stands. E esse pessoal, para não ficar parado ou desmotivado, a gente trouxe essas ideias aí, essas iniciativas de, não é porque você é um corretor que ficava no stand ou que você, enfim, na rua você distribui algum folheto, eventualmente, alguma coisa assim, que você vai ficar parado. Não, cara, você monta um site, coloca o portfólio aí de apartamentos da Iven, olha essa rede social, divulga isso aí no teu meio, e você tendo algum interessado, a gente, né, consegue te mandar material, consegue aí te ajudar de alguma forma, para você não parar suas vendas, né? Bacana. E isso, como eu falei, tem sido muito, muito bacana, porque a maior parte dos corretores do nosso time, eles acabam sendo o offline, né? A gente tem alguns online, mas a gente tem uma grande parte offline. E aí foi um cuidado bacana com esse público, né? De poder falar, cara, vamos se reinventar junto, né? Vamos trabalhar. Ó, você não conhecia de marketing digital, a gente vai te ajudar. E aí trouxemos aí profissionais especializados aí Sim, para poder ensiná-los. sim, treinamento bacana. Quando o stand voltar, o cara pode estar no stand e ao mesmo tempo pode estar Exatamente. operando a tua operação digital, virtual, ter dois canais de vendas ao invés de um só, como ele tinha antes. Exatamente, essa é a ideia. Bacana. Quando voltar ao stand, ele vai estar lá na roleta esperando a vez dele, mas ele pode estar fazendo outras coisas, né? E sendo cada vez mais proativo aí para poder vender e aí ter a comissão, né, dele aí, a remuneração dele. Sim, bacana, Fábio. Você falou de contrato, assinatura digital. Uma das coisas que me vem à cabeça sempre que eu penso no processo de compra de imóvel é aquele processo mais burocrático. A gente já falou um pouco de cartório, que estão indo na direção boa, aí com documentos também eletrônicos. E eu Perfeito. penso que naquela questão do despachante, né, para o contrato de financiamento imobiliário, os bancos que às vezes levavam meses para aprovar um financiamento, pediam 2, 3 semanas para poder fazer uma avaliação. Você tem alguma perspectiva sobre isso, de como é que isso mudou, se é que mudou, se está havendo também uma melhoria nesse sentido? Tenho sim. Tenho até, acho que é até legal comentar a minha experiência pessoal, né? Eu fiz a aquisição do imóvel agora em janeiro, né? Comprei uma casa usada, né? E aí eu tive um processo de financiamento muito rápido, né? Eu fiz tudo online, digital. Para você ter ideia ali, eu enviava os documentos necessários, comprovações de renda, matrícula do imóvel, né, atualizada. Eu mandei tudo pelo WhatsApp para a pessoa que me assessorou, né, que é de um banco grande, né, inclusive é uma joint venture lá de um banco grande, mas no fim é o banco grande que está por trás do financiamento. E foi uma experiência muito legal, assim, me surpreendeu, porque quando eu comprei meu primeiro imóvel, né, em 2013, comprei um apartamento, tudo, e aí eu fui financiar também com um banco grande, e é como você bem disse, demorou pra caramba, a avaliação demorou, o período até a liberação do dinheiro, né, foi né, aquela adrenalina É, ali, enfim. E hoje as coisas estão muito mais rápidas, sabe? A gente está percebendo assim que os bancos, a taxa de inadimplência de financiamento imobiliário é super baixa no Brasil, assim, próxima a 1%. Então, assim, o brasileiro ele pode até atrasar outras coisas, mas a parcela dele é aquilo que ele leva com maior ênfase de pagar, enfim. Até porque, assim, o banco ele tem a capacidade de, uma vez que você não pague, de retomar o imóvel, né? Ter a garantia dele.
Então, a minha experiência pessoal foi muito rápida e um processo muito bom, né? E na Even, trazendo um pouquinho para o nosso mundo aqui das incorporadoras e construtoras, a gente internalizou esse processo de repasse. Então, a gente, quando a obra está chegando no final, ou quando um cliente compra um apartamento aí de um imóvel que está pronto, a gente tem uma equipe interna aqui que auxilia todo o processo, enfim, toda a documentação necessária para que ele envie ao banco, para que o banco possa ali agilizar o processo do repasse dele, porque também é do nosso interesse receber o quanto antes, né? Uma vez que eu Claro. repasso esse cliente, é onde eu concluo meu processo financeiro com ele, né? Eu ainda vou continuar atendendo ele, enfim, através de assistência técnica, tudo, mas a parte financeira, uma vez que o banco faça o repasse para mim, eu acabo tendo essa conclusão aí da parte financeira. E essa atitude nossa aí de internalizar agilizou muito assim para a gente, porque a gente está com a equipe aqui toda coesa, né? Então, pô, preciso mandar ali um documento, preciso alguém, né, receber e tal, enfim. Então, Tá. tudo isso ficou bem bacana aqui de tocar de maneira interna. Não, legal. Cara, sobre essa história do repasse, né? A gente tem aqui e a última pergunta que eu vou te fazer, porque conversa boa passa rápido e o Passar nosso tempo já rápido, está né? aí esgotando, né? Mas a gente tem aqui no Educando algumas ferramentas para auxiliar o processo de escolha do financiamento imobiliário, comparação entre diferentes bancos, né? Uma ferramenta gratuita, inclusive, e outra que resolve um problema muito comum, que é o de amortização antecipada das passagens de financiamento. Então, o que a gente percebe aqui na nossa ponta é uma dúvida muito grande, uma incerteza muito grande sobre o que fazer nessa hora. Eu imagino que essa tua área de repasse, ou mesmo já até comece na figura do próprio corretor, já alguma educação no que diz respeito a essas escolhas financeiras associadas à compra do imóvel. É por aí, não? Sim, sim. A ideia nossa aqui, da equipe que faz esse atendimento do repasse, é mostrar para o cliente quais são as possibilidades, né, quais as vantagens, enfim, e tentar trabalhar junto às instituições financeiras para que seja aprovado, enfim, da melhor forma, claro. O cliente que decide qual é o banco, enfim, qual é a preferência, ele tem a possibilidade também, de repente ele já tem relacionamento com algum banco, enfim, que tem uma Tá, mas taxa vocês boa. ofertam para eles mais de uma opção, né? Isso, na verdade a gente deixa ele escolher aquele caminho que ele acha melhor, mas a gente vai como um consultor, né? Mostrando ali, olha, para essa instituição a exigência é essa, a taxa de juros que eles estão trabalhando é essa, aquele outro banco a taxa é aquela, enfim, e vai mostrando ali os prós e os contras para fazer esse trabalho junto a quatro mãos com eles para poder, enfim, dar andamento nessa questão aí do financiamento imobiliário do cliente, né? Então a nossa ideia é atuar como um consultor, deixando ele com essa, né, possibilidade já, pô, às vezes a taxa de tal banco é um pouquinho mais alta, mas ele já tem relacionamento com aquele banco, ele gosta, ele tem conta lá já há muitos anos, enfim, ou ele tem de repente o próprio gerente do banco dele já tá trabalhando com ele, enfim. Agora, o grande ganho assim que a gente tem percebido nos últimos anos é que as instituições financeiras elas têm feito esse repasse mais rápido, né? Tem desburocratizado um pouco aí, né? E agido um pouco mais rápido, né? E visto que o mercado imobiliário é um mercado muito interessante, né? Uma vez que a inadimplência é baixa e Sim. tratando com grandes incorporadores, no caso da IVE, né, empresa de capital aberto, e tudo, então isso também facilita e se torna muito atrativo para eles, né? Sim, não, o interesse das instituições financeiras nos financiamentos imobiliários tem crescido, tanto é assim que elas têm, inclusive, oferecido opções cada vez maiores para os clientes, né? Por isso eu falo, no caso de financiamento imobiliário, você tem um antigo Exatamente. financiamento via TR, mas você agora tem também outros indexadores, né? Exatamente. Atrelado ao IPCA, você tem até algum Exatamente. A taxa prefixado já veio com essa aparecendo. ideia do IPCA, né? Enfim, então teve até um momento ali que elas estavam até competindo, uma fazia um anúncio, aí uma outra ia abaixava um pouco, enfim. Então só Isso. demonstra que eles têm um apetite bom aí, né, para o mercado, né? Isso aí, cara. Pô, bacana a conversa. Bom saber que vocês estão adaptando o modus operandi aí de um setor que era eminentemente
analógicos, a gente pode dizer assim, né? Adaptando para que as pessoas possam fazer cada vez mais de forma à distância, né? Online ou digital, modernizando muita coisa que precisava de modernidade, valorizando a presença física e o contato também quando é necessário, ou seja, a figura do corretor continua tendo valor, especialmente em aquisições maiores, não, né, mais fora aí do Minha Casa Minha Vida, que imóvel continua sendo uma coisa muito importante na vida do brasileiro e por isso merece uma atenção, né, e uma dedicação a fazer a melhor escolha possível. Fico feliz que você tenha nos ajudado a enxergar um pouco melhor esse segmento num momento tão difícil, tentando separar, né, aquilo que é efêmero daquilo que é duradouro, né? Então, sei lá, fico por aqui te agradecendo e peço suas considerações finais aí, porque eu já estou estouradíssimo aqui no meu tempo. Não, maravilha. Eu agradeço o convite, foi um prazer aí o bate-papo aí contigo, foi muito bom. É sempre bom a gente também fazer essas reflexões, né? A gente acaba até tirando alguns insights bacanas aí da conversa. Espero que, né, os ouvintes aí também apreciem e eu fico à disposição, enfim, tiverem alguma dúvida, quiserem trocar uma ideia, meu canal tá aberto aí com vocês e vamos vencer essa etapa aí, né, mundial e agora no Brasil também, e acredito que o mercado imobiliário aí vai continuar forte aí, como vinha vindo muito forte aí desde o ano passado. Tranquilo. Joia, muito obrigado, Fábio. Peço ao nosso ouvinte aí que nos ranqueie, né, que comente, diga o que não gostou, o que gostou, sugira novos temas para que a gente possa voltar aqui a cada semana com assuntos cada vez mais pertinentes e ajudando vocês a resolver as grandes questões financeiras aí da vida de vocês. Fábio, um grande abraço mais uma vez e até a próxima.